Olá pessoal, meu nome é Doutora Yara, eu sou gastropediatra e nós vamos agora para mais um episódio de Meu Filho Não Come. Solta a vinheta. Bom, hoje o nosso episódio é um episódio especial de Natal. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como que deve ser nesse período em que a gente tá com festa em casa, recebe visita, vem seus familiares de fora e um momento de preparação, de comida, sai um pouco da rotina, né, recebendo visita em casa e também no dia, né, da ceia, que a gente acaba comendo ali outras coisas. Como é que deve ser aí esse momento para a criança, né? Como que a gente faz nessas situações, né? Então essa situação de Natal especial, né? E as outras festividades, né? Tipo aniversário de crianças, né? Dos amiguinhos, o seu próprio aniversário, festinhas, né? Como que a gente deve lidar? Lembrando que essa data ela é muito especial porque nós celebramos o nascimento de Jesus, né? Independente da sua religião. É importante que você mostre para o seu filho o porquê que nós estamos comemorando, né? A chegada do Filho de Deus. E simbolizado, né? Como uma data comemorativa para se ganhar presentes, sobre o Papai Noel. Então, conte para o seu filho o motivo de estarmos comemorando. Então, como eu falei, né? Existem algumas situações em que nós vamos fugir da rotina, né? Então, o que é muito legal e que deve ser o alvo de toda a família? Realmente ter uma rotina alimentar, né? Então, quando se tem uma rotina alimentar, às vezes a gente consegue estabelecer hábitos saudáveis, né? Quando você tem alimentos inadequados em casa, fica difícil, às vezes, você estabelecer essa rotina. Então, você passa o tempo todo dizendo não pro seu filho, dizendo não pode. E quando você deixa de ter esses alimentos inadequados na sua casa, você economiza esses nãos que você vai precisar não falar tanto, porque sabe que não pode dar o alimento inadequado para o seu filho, né? Então você vai acabar por economizar essas negativas que se tornam cansativas e desgastantes ao longo do tempo, né? Então, de preferência, não compre mesmo esses alimentos inadequados. E aí, uma coisa que é importante quando a gente fala de negativas para a criança, de dizer não, de proibir determinados alimentos, é muito interessante que a gente dose bem as palavras que a gente vem usando. Então, quando a gente fala assim para uma pessoa que nunca nós vamos fazer, nunca pode, isso deixa a gente um pouco aflito, né? Quando essa palavra de nunca é algo assim muito longo. E para a criança, mais ainda, né? Então, tentar evitar esse tipo de termo, de dizer que nunca vai comer, que nunca pode, que isso não é interessante para a criança, cria uma relação ruim também com o ato de se alimentar. E aí acontecem situações tipo essa, tipo do Natal, em que nós vamos fugir da rotina, né? Quando a gente sai dessa rotina alimentar, como que deve ser, né? Então a gente deve sempre escolher, né? Eu coloco aqui escolher um turno para as besteiras, né? Para aqueles alimentos que o seu filho gosta, né? Um dia que você possa sentar, por exemplo, à tarde para assistir um filme com seu filho, você comer algum alimento que ele goste, né? Que você sabe que não pode ser oferecido com tanta frequência, e aí você cria uma relação melhor. Não é que eu nunca posso comer esses alimentos, é que eu tenho dias para comer, eu tenho um preparo até para isso, né? A criança às vezes fica esperando um determinado dia para que ela possa comer aquele alimento, né? E que ela sabe que durante a semana ela vai comer aqueles alimentos que são, né, saudáveis, mas que ela vai ter esse momento em que ela vai comer coisas que não são saudáveis. Então a gente nesse momento você cria também uma aproximação, né, junto, fazendo alguma outra atividade e tendo esses momentos aí em que você vai sair da rotina. Outros momentos que você vai sair da rotina, isso vai acontecer e que você deve aprender a lidar, realmente são os aniversários, as festinhas, os passeios,
Ai, doutor, então quer dizer que eu posso deixar meu filho comer tudo que tem lá? Não, não é isso. Ele vai realmente provar, né, determinados alimentos, vai comer, vai estar livre para ter acesso às coisas da festa. E a gente deve sempre orientar a criança, não só as coisas de festinha, não comer em excesso, mas qualquer tipo de alimento. Então, quando fala assim, doutora Olivia vai pra festinha, não deve comer muito. Ele não deve comer muito, não é só na festinha. Nas outras coisas, no seu hábito diário, a criança deve comer a quantidade que deixa ela satisfeita, sem estar comendo em excesso. Comer em excesso, comida ruim e boa não é bom, certo? Então, a gente vai conversar com as crianças, tem crianças que já conseguem entender, dependendo da idade, você já consegue conversar a respeito de quantidades, né? Mas que a criança está livre para sair da rotina, né? Aqui tem um parêntese para crianças que são alérgicas, por exemplo. Crianças alérgicas, elas não podem ter um pouco de sair da rotina, né? Então, quem é alérgico a ovo, a leite, etc., outros alimentos, não pode nem um pouquinho sair da rotina. Então, aqui, sair da rotina é para crianças que não têm nenhum problema de alergia, tá? A alergia não pode fugir do que o médico que acompanha pediu para afastar, certo? E aqui a palavra certa, não seja radical, né? Então, toda vez que alguém proíbe alguma coisa, né, aquilo ali gera um interesse muito grande. Então, você acaba por despertar a curiosidade da criança para conhecer esse determinado alimento que você vem proibindo tão enfaticamente, né? Então, quando mais se proíbe, maior é a tentação para se tentar transgredir essa proibição que foi feita. Então, é necessário a gente atender essa demanda da criança. Que demanda seria essa? A demanda de conhecer coisas novas, né? De conhecer alimentos novos, de provar esses alimentos que devem ser dados em situações especiais, né? Então, não pode comer nunca? Nunca é uma palavra muito forte para você usar. Então, você pode usar, você vai criar metas, né, objetivos em que você traça dias em que você vai ter acesso a esse tipo de alimento. Então, não ser radical faz parte também do padrão alimentar, né? Então, é Natal, essa é uma grande oportunidade para você se aproximar do seu filho. E o Natal, além de ganhar presente, realmente é entender e viver a experiência, né, do nascimento de Jesus. Além disso, aproveitar esse momento de refeição. Então, a ceia, que é um momento em que a gente vai compartilhar com a nossa família, esse momento deve ser feito com o objetivo de aproximação. Então, comer em família é algo também que aproxima. Então, a refeição tem esse objetivo, de aproximar as pessoas, que seja um momento alegre e muito feliz. Feliz Natal para todos vocês!